João 21, diz assim o texto: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim para ele, olhando nos olhos deles. Olha nos olhos dele, diga assim, quantas vezes for necessário. Com fé, diga assim, quantas vezes for necessário, Jesus vai até você. Religiosos dizem que ele já fez tudo e que ele está no trono e ele não vai fazer nada. Eu quero te dizer uma coisa: ele é um pai que te ama, e pai faz tudo pelo seu filho. Ainda hoje, se necessário for, ele dá ordem aos anjos. O salmista diz que ele dá ordem aos seus anjos a respeito da sua vida. Ele vai mover o céu, se necessário for, para mudar a tua história. Levanta a tua mão direita aí, você que crê nisso. Levanta a sua mão direita e diga assim: eu creio que ele, diga assim, o Senhor, o Todo-Poderoso, fará tudo o que for necessário pela minha vida outra vez. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Deus não tem levantado homens, Deus não tem levantado pessoas ao seu lado, Deus não tem usado pessoas à toa. Deus está movendo tudo para mudar a sua vida, para ajustar a sua vida, para falar contigo, para entregar aquilo que você precisa. Não tenha dúvida disso. Esse Deus já mudou a rotação da terra por conta de um homem. Esse Deus já paralisou a morte de uma cidade inteira por conta de um homem. Ele estabeleceu novos planos para homens comuns, e ele vai estabelecer novos planos para a sua vida hoje. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: ele fará novamente tudo o que for necessário. Foi assim, alguém começou a contar, preste atenção, verso 2. Estavam juntos de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os 2 outros discípulos. Vou pescar, verso 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco mais uma noite e não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitado. 3 vezes. Você pode curvar sua cabeça? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Peço a tua ajuda e que teu Espírito mais uma vez fale os nossos corações de forma, Deus, simples, descortine diante dos nossos olhos a tua vontade, mas que verdadeiramente nós possamos sair desse lugar curados, transformados e libertos para a glória do teu nome, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Você que orou comigo, diga graças a Deus. Gente, havia muitas expectativas em torno da vida de Jesus. Jesus começa o seu ministério e muitas expectativas começam a crescer. As pessoas que começam a andar ao lado de Jesus começam a ter as suas expectativas elevadas. Pessoas que já se consideravam desacreditadas, pessoas que talvez não se consideravam tão importantes, e elas começam a fazer agora parte de um grupo seleto. Principalmente aqueles que eram os discípulos de Jesus. Aqueles que eram os discípulos de Jesus eram aqueles que andavam com Jesus, e tudo o que Jesus fazia, eles estavam próximos vendo Jesus fazer.
Eles estavam sendo cuidados por Jesus. Eles estavam sendo ensinados por Jesus. E naturalmente que esses homens vendo milagres acontecer, coisas acontecer, eles começaram a ter a sua fé elevada. Eles começaram a criar expectativas. Eles começaram a ter visões. Eles começaram a planejar coisas para a sua vida. Mas de repente, de forma abrupta, tudo isso é interrompido. Aquilo que eles pensavam que continuaria, de repente alguém vem e desfaz tudo. De uma forma muito grotesca, se nós podemos dizer assim, de uma forma muito absurda, eles vêm e interrompem aquilo que era, na cabeça daquelas pessoas, daqueles discípulos, a grande saída da vida deles. E aí você sabe da história, Jesus é preso. Jesus é preso. Jesus é açoitado. Jesus é ferido. Jesus é machucado. Jesus é crucificado. E Jesus morre na cruz. O que acontece na vida dessas pessoas? Alguns deles haviam recebido alguns alertas, como Pedro. Antes da sua morte haviam recebido alguns alertas. Outros recebeu também, talvez outros alertas, mas não na forma como Pedro recebeu. E você conhece as Escrituras? Nesse caminho da prisão de Jesus, nesse caminho onde Jesus está sendo açoitado, Jesus está sendo machucado, Pedro nega Jesus por 3 oportunidades. Por 3 oportunidades. E curioso a gente pensar que por 3 oportunidades Pedro nega Jesus e pela 3ª vez Jesus vai atrás de seus discípulos e atrás de Pedro, exclusivamente. Jesus poderia ter ignorado, Jesus poderia ter simplesmente chego como chegou a primeira vez na casa dos discípulos e não se importado em aparecer novamente para Tomé, não se importado em ir até Pedro, mas não. Jesus por 2 vezes, por 3 vezes, ele tenta se aproximar dos discípulos novamente após a sua ressurreição. Jesus havia falado, Jesus havia, dito para eles o que iria acontecer e o que haveria de acontecer e como eles deveriam se comportar diante daquela situação. E ainda assim eles não foram capazes de aguardar. Jesus disse para eles, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles saíram de Jerusalém. Jesus disse para eles, confiem. Continue confiando, continue acreditando, mas eles já não acreditavam mais. O medo de ser preso, o medo da morte, o medo era tão grande que eles estavam se mantendo dentro de casas trancadas. A primeira aparição de Jesus e os discípulos é dentro de uma casa, então todos eles trancados, apavorados. A segunda aparição de Jesus é dentro de uma casa, estão todos trancados, apavorados. E Jesus aparece na segunda ocasião, a um dos seus discípulos diz para ele, olha aqui, veja os furos da minha mão, olhem. E agora Jesus vai até Pedro. E o texto que nós lemos começa dizendo que Pedro resolveu voltar à prática antiga e a noite inteira ele passou. Curiosamente, parece o mesmo relato do primeiro encontro de Jesus com ele. A noite toda ele passou pescando e não conseguiu. A noite toda ele passou tentando e ele não conseguiu pescar. E Jesus chega à praia. As muitas tentativas de Pedro é extremamente frustrante. As muitas tentativas de Pedro é a busca pela resposta daquilo que ele não conseguia compreender. As muitas tentativas de Pedro era a frustração que ele tinha de que ele errou, de que ele falhou, mesmo sendo advertido. E ele estava ali, no auge da sua angústia, tentando mais uma vez talvez recompor a sua vida e buscar um caminho. E quantas vezes nós somos exatamente dessa forma? Quantas vezes nós estamos pescando, porque simplesmente nos sentimos frustrados o tempo todo, angustiados, porque nós esperamos algo que não aconteceu, e a busca incessante, o foco incessante naquilo que ainda não chegou na nossa vida, ou naquilo que nós perdemos, nos faz ficar tristes e amargurados. Pedro estava ali a noite inteira tentando, a noite inteira, ali exercendo aquilo que ele sabia com maestria, e ele não estava conseguindo. Curiosamente, Jesus vai até a praia. Curiosamente, por 3 oportunidades, na 3ª oportunidade, Jesus está na praia. Curiosamente, Jesus tem um discurso agora com Pedro. Um discurso que vai libertar Pedro, que vai curar Pedro, que vai transformar a vida de Pedro, que vai mudar a percepção de Pedro em relação à sua vida com Deus. Jesus chega para Pedro, e você conhece muito bem essa história. Pergunta para Pedro, Pedro, você ama a mim mais do que todos esses discípulos? Pedro diz para ele, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Ele então diz, apacenta as minhas ovelhas.
Por 3 oportunidades, Jesus pergunta a Pedro. Pedro já está irritado e, curiosamente, são as 3 mesmas oportunidades, ou as 3 vezes que Pedro negou a Jesus. O que Jesus estava querendo fazer com Pedro é tirar de Pedro o seu ponto alto, ou seja, o seu ponto cruel, negativo, que paralisava a sua vida. Existiam coisas na vida de Pedro que estavam fazendo Pedro estar paralisado. Existiam coisas na vida de Pedro que estavam, neutralizando a vida de Pedro, que fez com que Pedro voltasse, que fez com que Pedro pensasse em voltar para a vida antiga, retomar caminhos antigos. Por quê? Porque a frustração daquilo que não chegou na vida dele estava corroendo ele, comendo a vida dele por dentro. As frustrações daquilo que ainda não chegou na nossa vida tem o poder de destruir a sua autoestima, tem o poder de destruir quem você é, tem o poder de destruir, aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, e você precisa ter cuidado. Pastor, como isso? Essa é a mesma experiência que Ana viveu. A mesma experiência que Ana viveu. Ana, diz a Bíblia, que ela está no templo e o profeta, o sacerdote Eli, diz para ela que ela está bêbada. O que ela diz? Não estou bêbada, meu Senhor. Isso é angústia de alma. Por quê? Porque ela esperava por algo. Ela queria algo acima de qualquer coisa. E a frustração daquilo que ainda não chegou fazia com que Ana vivesse angustiada. Nós estamos vivendo angustiados por coisas que perdemos, estamos vivendo angustiados por coisas que ainda não chegaram, vivemos angustiados por coisas que ainda não se manifestaram na nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, o nosso Deus, escuta o que eu vou lhe dizer. Guarda isso no seu coração. O nosso Deus não é o Deus de uma única vez. O nosso Deus não é o Deus da única oportunidade. O mundo diz que você precisa agarrar oportunidades que passam. Eu quero te dizer uma coisa. Com Jesus, se você não foi capaz de agarrar a primeira oportunidade, não desista, porque Ele vai vir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, até que se cumpra a palavra dEle na tua vida. Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida, mas você precisa começar a entender para onde você está colocando o seu foco, para onde você está direcionando. É frustrante tentar e não conseguir, é frustrante, é decepcionante você querer acertar e você errar. Tudo isso Pedro viveu, tudo isso Ana viveu. Tentaram e não conseguia. Ainda quando pensava que estava fazendo certo, estava fazendo errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os seus erros não te desabonam, os seus erros não te desqualificam. O teu Deus não leva em consideração a tua ignorância, Ele leva em consideração a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, abençoarei aqueles que te abençoarem, e nada vai tirar isso dele. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: essa noite, diga com fé, diga assim: essa noite Deus vai te tirar da tua zona de conforto. Diga assim: Deus essa noite vai te levar para um lugar de milagre. Vamos pensar agora como Deus opera. Vamos pensar como Deus opera. Eu dizia pela manhã, Deus pega o profeta Elias, chama o profeta Elias e diz para o profeta Elias assim: vai a Acabe e resolve aquele assunto. Elias vai até Acabe, manda, na verdade, Elias pega o moço que Acabe pega. Presta atenção, Acabe inteligente, ele pega o moço que ele entende, um homem que era servo do Senhor, um homem que acreditava em Deus. Ele pega esse moço, e esse moço vai atrás de Elias. Quando esse moço vê Elias, ele fala assim: ei Elias, graças a Deus que eu te vi. Acabe está a ponto de acabar com a minha vida. Elias diz para esse moço: ei, vai lá e diga para Acabe que hoje nós vamos ter um encontro. Manda ele separar todos os profetas, ir para o Carmelo. Separa todos os profetas e vá para aquele lugar. Ele chega ali, separa todos os profetas e diz: olha, põe aí o holocausto de vocês, prepara tudo e clama o Deus de vocês. Se o Deus de vocês responder com fogo, Ele é Deus. E ali, diz a Bíblia, eu estou entrando em detalhes, só para você entender. Acontece que os profetas de Baal ficam clamando, dançam tudo, fazem tudo, faz dança da chuva, dança do sol, dança do fogo, faz tudo. Foram os profetas que inventaram isso, né? Os profetas de Acabe, os profetas de Baal. O que eles acontecem? Passam ali uma manhã inteira, vai entrando na tarde e nada acontece. Elias, presta atenção, manda, pega a lenha,
prepara a lenha, cava uma vala em torno do holocausto, do altar, põe a lenha, manda molhar, encharca de água. Ele disse: agora vocês já tentaram? Posso eu agora chamar o meu Deus? Posso eu agora falar com o meu Deus? Posso eu mostrar para vocês quem é Deus? Ele faz uma oração: Senhor, manda fogo do céu. O fogo vem e lambe tudo, some com tudo, consome tudo aquilo ali. Mas depois Elias tem uma experiência profunda. E é sobre essa experiência que eu quero hoje fazer você pensar. Porque é assim que Deus age. Deus age com fogo de resposta imediata, mas normalmente Deus age nas muitas vezes, nas muitas oportunidades, nas muitas tentativas. Traduzindo isso para você, na perseverança. Sabe o que ele fez? Agora, sabe, Elias diz para Acabe: Acabe, vá descendo e se prepare porque vai cair chuva. Mas ele sobe, diz a Bíblia que ele põe a testa entre as pernas e vai orar, clamar. E ele está clamando e diz para o seu moço: vai lá ver se tem sinal de chuva. O moço foi a primeira vez, não tem nada. Foi na segunda vez, não tem nada. Foi na terceira vez, não tem nada. Foi na quarta vez, não tem nada. Você acha o quanto foi frustrante para o moço e o quanto era frustrante para o profeta, que havia agora, momentos atrás, orado e Deus respondido imediatamente com fogo, e agora não tem nuvem, e agora não tem milagre para acontecer. Pastor, onde você quer chegar? Não existe uma fórmula com Deus. Não existe uma fórmula com Deus. Não existe uma metodologia com Deus. Não existe, sabe, uma maneira de você alcançar. Deus faz da maneira que Ele quer, e do modo que Ele quer, e na hora que Ele quer, e na hora necessária para a sua vida. Ele podia ter respondido. Você acha que esse não foi o pensamento de Elias? Calma aí, ele mandou fogo, ele fez algo muito pior, muito mais desafiador. Agora ele não pode mandar chuva. Ah não, pastor, Elias era homem de Deus, Elias era profeta, Elias não pensava nessas coisas. Elias era um homem incapaz de ser incrédulo. Por que ele foi então se esconder na caverna? Porque era homem como o outro qualquer, e as suas fraquezas, elas gritam em momentos difíceis. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: o seu ponto negativo vai bradar em tempos difíceis e vai tentar te paralisar, mas eu quero te dizer, não tem demônio nenhum, mas Jesus vai todos os dias até você, até tudo ser transformado. Pastor, como é isso? Ele vai quantas vezes for necessário para mudar a tua vida. Presta atenção. Sobe a primeira, sobe a segunda, sobe a terceira, sobe a quarta, sobe a quinta, sobe a sexta. Quando ele volta na sexta, eu imagino que o moço do profeta falou para ele assim: meu Senhor, acho que dessa vez falhou. Sabe aquelas coisas, pensamentos que a gente tem? Acho que dessa vez falhou. Acho que dessa vez eu estava errado. Acho que dessa vez eu pensei coisa demais, não era Deus falando, era o diabo falando comigo. Eu queria tanto, eu buscava tanto. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ter a fé que você tem. Ninguém consegue enxergar aquilo que Deus falou com você. Ninguém consegue compreender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema nisso tudo? Que nós sempre estamos preocupados com quantas vezes nós estamos nos frustrando. Esse era o problema de Naamã. Imagine Naamã, pula no rio, volta do rio, todo sujo de lepra, com as marcas. Pula a segunda vez e volta, pula a terceira vez e volta, pula a quarta vez e volta, pula a quinta vez e volta. Foi isso que aconteceu com o moço. Sobe a primeira, sobe a segunda, sobe a terceira, sobe a quarta, sobe a quinta, sobe a sexta. E quando sobe na sétima, ele não vê chuvas caindo sobre a terra. Ele não vê a realidade sendo manifesta. Ele vê, e o texto é maravilhoso. O texto diz: ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele vê mais uma vez a impossibilidade. Mas o profeta diz: se prepare, porque haverá enxurrada sobre a terra. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, meu irmão, se você não desistir, você continuar no meio das suas frustrações e não permitir que a angústia tome conta do seu coração, vai começar a surgir uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que vai começar a mudar a tua vida, que vai começar a mudar a tua história.
Olha para o teu irmão, diga para ele assim: quantas vezes necessárias forem, Ele fará, porque Ele é Deus que nunca desiste de nada. Você entendeu isso? Imagina agora a frustração em Jericó. Dá a primeira volta. Irmãos, as muralhas eram intransponíveis. Deu a primeira volta, loucura. Deu a segunda volta, loucura. Deu a terceira volta, loucura. 7 dias dando volta. 7 dias. Foram 7 dias dando volta. Vamos pensar em Moisés. 40 anos depois, com 80 anos, Deus chama Moisés. Pelo menos, irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Não existe registros temporais das pragas no Egito. Mas pelo menos algumas pragas você pode ter uma ideia de quanto tempo demorou. Entre uma e outra. Mas por 10 oportunidades, eu quero fazer você pensar nisso. Não me importa quanto tempo foi. Mas pelo menos por 10 oportunidades, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó bateu na porta de Faraó para dizer: liberta o meu povo. Liberta o meu povo. Por 10 vezes. Ah, pastor, mas a Escritura diz que ele endurecia o coração de Faraó. Sabe por quê? Porque ele não queria apenas tirar o povo, ele queria exterminar aquele que era capaz de subjugar o povo. Sabe o que acontece na nossa vida? Algumas coisas não acontecem de imediato, porque ele não só quer te livrar daquilo que você vive hoje, ele quer exterminar o mal que te atrapalha. Mas quantas vezes vão ser necessárias? Não sei. Uma coisa eu sei, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. E deixa eu te dizer algo, que é um segredo. Eu tenho certeza que você não sabe. É isso que o inferno não suporta. Porque quando Lúcifer errou, ele disse: saia. Saia. Ele não deu a Lúcifer o benefício que ele tem dado a mim e a você. Você está entendendo isso? Satanás não pode suportar o amor que ele tem por você. Ele não pode suportar o amor que ele tem por você, e por isso ele tenta de todas as maneiras tornar você como qualquer um. Mas escute isso nessa noite, em nome de Jesus: o que te faz qualquer um é focar naquilo que não chegou e ficar angustiado, como o inferno vive angustiado. Mas quando você abandona aquilo que não chegou e olha com esperança para aquilo que Ele vai te entregar, tudo muda na tua vida. Deus tem coisas lindas para fazer na tua vida, mas se você desistir na primeira instância, acabou. Se você desistir no primeiro momento, acabou. Deus tem algo para fazer hoje na sua vida. Talvez as muitas tentativas seja a sua preparação para aquilo que está bem do seu lado. As muitas voltas em Jericó era a preparação para aquilo que estava dentro do muro que eles iriam se apropriar. As muitas vezes que Pedro lançou a rede do lado esquerdo do barco, era para preparar ele, para ele lançar a rede do lado direito e pegar os maiores números de peixes da história da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está te preparando para coisas grandes que vão chegar à sua casa. Olha para o teu irmão, olha nos olhos dele como profeta, diga assim: Deus está te preparando para coisas grandes. Fala para ele assim: as suas muitas tentativas. Diga para ele assim: as suas muitas frustrações. Diga para ele: as suas frustrações. É Deus te preparando para aquilo que está do outro lado do barco. Há milagres do outro lado do muro. Há milagres do outro lado do barco. Há milagres de Deus para a tua vida. Olha para o teu irmão e olha nos olhos dele, diga assim: Ele vai fazer de novo. Diga: Ele vai fazer de novo. Fala para ele agora. Diga assim: agora será muito maior. Ele disse para Pedro: ei Pedro, você desistiu, mas eu não desisti daquilo que eu te prometi. Chegou a hora, vamos embora. Você entendeu isso?
Você está entendendo, Pedro? Você que está aqui, que está a ponto de desistir, ele está dizendo: Pedro, não desiste não, segura a onda, porque eu vou chegar em você. E sabe de uma coisa? Olha, volta para Jerusalém, porque vai ser revestido de autoridade dos céus, e eu vou continuar aquilo que eu te prometi, independente das suas falhas. Pastor, por que é tão difícil? Porque se fosse fácil, nós não daríamos o valor necessário. Tem bênçãos de Deus te esperando. Tem projetos de Deus para se cumprir na sua vida. Mas essa noite Ele está dizendo para você: não desista de você mesmo. Não desista de você mesmo. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Vamos dar mais uma volta. Vamos lá. Vamos lançar a rede mais uma vez. Vamos lá. Vamos acreditar mais um passo. Vamos lá. Vamos olhar para cima mais uma vez. Vamos lá, porque talvez essa seja a grande oportunidade da sua vida. Em algum momento, Deus virou a chave de Ana. Ah, pastor, porque ela disse que estava amargurada de alma. Você acredita que a oração dela, amargurada, mexeu com o coração de Deus? Mas Ana teve um insight de Deus. Ana diz algo para Deus. Ela disse: eu te amo mais do que eu desejo um filho. Vou repetir. Eu te amo mais do que eu desejo um filho. Eu te amo mais do que aquilo que eu desejo. Se o Senhor me der a oportunidade de gerar, eu te devolvo. Você está entendendo? Sabe o que acontece conosco? Nós queremos mais daquilo que Deus pode nos dar do que o que Deus é, ou melhor, do que o próprio Deus da nossa vida. Eu quero, você quer, você está tão focado naquilo que você não tem, que você não entende que aquilo que você tem é infinitamente maior do que aquilo que você não tem. Está querendo um filho? Não tem. Está querendo um emprego? Não tem. Está querendo ser milionário? Não tem. Está querendo a cura da sua família? Não tem. Está querendo, sabe, a restauração da tua casa? Não tem. Tudo isso você não tem. Tudo isso pode ser uma verdade na sua vida. Tudo isso pode ser real na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: tu tem a melhor de todas as coisas. Você entendeu isso? Você tem o melhor de todas as coisas. Que melhor é essas coisas, pastor? É o meu marido. Que é o melhor dessas coisas? São os meus filhos. O melhor dessas coisas é saúde? Não. Você tem Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você imagina quando você deixa de focar naquilo que você não tem ou naquilo que você perdeu. Ai, perdi o machado. Perdi o machado. Onde está o machado? Ninguém sabe aonde está o machado. Você esquece que você tem Deus. O que eu quero? Eu quero muito algo para a minha vida. E Deus? Deus não é o suficiente para você. É isso que você está dizendo. Jesus não é o suficiente para mim. Quando qualquer outra coisa é mais importante. Pastor, mas o senhor não está entendendo. É porque o senhor tem. Não, não é isso. Existem muitas coisas que eu não tenho. Muitas coisas que eu desejo que eu não tenho. Existem muitas coisas que eu sonho que eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa. E dessa eu jamais vou abrir mão. Eu tenho a presença de Deus, que é maior do que tu. Você precisa entender isso. Pastor, então eu preciso viver frustrado a minha vida inteira. Você analisa. Se frustra porque você coloca tudo aquilo que você não tem maior do que Deus na tua vida. Olha para o teu irmão aí agora. Olha nos olhos dele, diga assim para ele, olhando nos olhos dele. 3 vezes. Diga assim: por 3 vezes ele foi atrás dos discípulos. Diga-se: por 3 vezes ele insistiu com aqueles que insistiram em desistir. Diga-se: por 3 vezes ele disse para aqueles que haviam decidido a desistir: eu tenho um plano e o meu plano é perfeito. Como pode ser um plano perfeito com Pedro? Como é que poderia ser um plano perfeito com João? No meu olhar, como é que isso poderia ser perfeito? E ele estava dizendo: ei Pedro, ei Pedrão, eu não desisti de você. Você não me surpreendeu. Eu já sabia tudo o que você ia fazer. E quando eu te escolhi, eu separei sabendo que todas essas coisas iam acontecer. Mas há um projeto, há um plano que só você pode cumprir, Pedro. Pastor, o que o senhor está querendo dizer?
Existem coisas que só você pode fazer. Pastor, o que é isso? Existem coisas que só você pode fazer. Aquela noite toda para Pedro não era a busca de voltar para a vida anterior. Não era isso. Era a busca de compreender. Por quê? Mesmo diante de tantos alertas, de tantos sinais, ele ainda assim fracassou. Nós somos assim. Nós ficamos, às vezes, remoendo tantas coisas. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que não foi desse jeito? Por que não foi daquela maneira? Por que eu estou insistindo com isso? Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Isso são as tentativas de pesca. Isso são as tentativas de volta. Isso são as subidas. Ele sempre fez em muitas oportunidades da mesma forma. 12 anos aquela mulher sofreu com fluxo de sangue. 12 anos, muitas foram tentativas, até que ela chegou até Jesus. 38 anos estava aquele homem no tanque de Betesda. Muitas foram as vezes que as águas se moveram e ele não pôde entrar, até o dia que ele esteve com Jesus. Muitas foram as voltas das muralhas, mas até aquela sétima volta, aquele sétimo dia, onde deram 7 voltas, e o brado derrubou as muralhas. Muitas são as dificuldades da nossa vida, e muitos momentos da nossa vida, parece que nós seremos sufocados, presta atenção, pelas circunstâncias. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Deus que resgatou, escuta isso em nome de Jesus, o Deus que resgatou Pedro das águas, quando estava submergindo, é o Deus que vai sair do barco e vai atrás de você, se necessário for, e vai mudar a tua vida. Olha para o teu irmão aí, olha nos olhos dele e diga assim: Ele prometeu, Ele vai cumprir. A angústia nos paralisa, as frustrações nos paralisam, as frustrações nos paralisam, a angústia destrói a nossa vida. Isso tudo ganha força porque nós não somos capazes de perceber o quanto Ele é bom e o quanto nós temos o suficiente para ser feliz. Olha para o teu irmão, olha nos olhos dele e diga assim: Deus hoje, diga assim: Deus hoje espera de você uma atitude diferente. Deus tem coisas lindas para fazer no nosso meio, mas a gente precisa, às vezes, a gente precisa ser achucalhados. 3 dias depois, Jesus ressuscita. 3 dias depois, Ele ressuscita. Por 3 oportunidades, Ele vai atrás dos discípulos. Por 3 oportunidades, Ele vai atrás dos discípulos. Por 3 vezes, Ele pergunta a Pedro o quanto Pedro o amava e o quanto ele estava decidido. Jesus foi atrás dos discípulos. Jesus foi atrás de Tomé. Jesus não foi só atrás de Pedro. Jesus foi atrás de Tomé. Jesus se importava com a incredulidade de Tomé. Ele entrou para dizer: Tomé, tu não acredita não, estou eu aqui. Pastor, onde o senhor quer chegar? Se ele se preocupou com o incrédulo que andou do lado dele, porque eu no lugar dele, e graças a Deus, né, que não sou, eu dizer, não é possível esse camarada viu todas as coisas, mas Jesus não. Por isso que ele é Jesus, né? Jesus foi lá, disse: Ei, Tomé, a tua incredulidade não muda a minha natureza. Tomé, está aqui. E não no sentido de: Tomé, olha, veja, como a gente às vezes fala, né? Tomé, está aqui. Ele foi para Pedro, e todos estão ao lado dele ali, sem entender muito o que está acontecendo, sabendo que é ele. Lembra do texto? João disse: Ei, Pedro, isso é o Senhor. Mas eles não conseguiam reconhecer a face de Jesus. Que louco! Eles estavam ali, eles estavam inseguros. Às vezes nós estamos inseguros, sabe por conta de quê? Por conta das muitas angústias da nossa vida. E as nossas angústias são resultado das nossas frustrações, da esperança depositada naquilo que não chegou,
do foco depositado daquilo que ainda não se manifestou. E aí nós lembramos do salmista. Davi era maravilhoso. Davi, um dos seus salmos, diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele está dizendo: ei, minha alma, ei, sem vergonha, eu sei que você faz força para não fazer isso, mas olha, bendiga o Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos levados pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida, pelas nossas frustrações, por aquilo que não chegou, por aquilo que perdeu, a viver amargurado e angustiado. Ana subia todos os dias, ou melhor, em todo o tempo de festa, para o templo. Ela cumpria a agenda religiosa. Ele não está à procura de religiosos implacáveis. Ele não está à procura de pessoas que cumpram uma tabela. Ele não está à procura de pessoas que façam aquilo que é necessário. Ele está à procura de pessoas apaixonadas. 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 Você está entendendo isso? Ele está à procura de apaixonados. Eu não sei como você entrou nesse lugar. Eu não sei o tamanho das batalhas que você tem enfrentado, das lutas que você tem enfrentado. Mas essa é uma noite para você dizer para você mesmo, para a sua alma: eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é mais do que suficiente. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus acima de tudo. Tudo! Pastor, mas os meus sonhos, os seus sonhos não podem ser maior do que Ele. Pastor, mas o Senhor disse que Ele se importa. Ele se importa. Ele se importou com Tomé, Ele se importa com você. Irmãos, Ele voltou 3 vezes para dizer: ei, voltem para Jerusalém. Sem contar com o que Ele fez com os discípulos no caminho de Emaú. Pastor, onde o senhor quer chegar? Esse mesmo profeta Elias, escuta isso, depois de ter posto a testa no pó e clamado por chuva, antes disso, ele estava em Sidom, em Serepta de Sidom, e a viúva de Zarate acolheu ele. Diz a Bíblia, você conhece a história, que ela foi lá, preparou o bolo, ele comeu, Deus multiplicou, e ele ficou ali, permaneceu por ali por alguns dias. E o filho dela morreu. Ele pegou aquele menino do colo da mãe, subiu para a parte onde ela havia separado um aposento para ele estar, colocou o menino na cama. E o texto diz que por 3 vezes, ele deitou sobre o corpo do menino. Você imagina a angústia daquele profeta, dizendo: Deus, ela cuidou de mim, e agora o melhor que ela tem foi embora. Por 3 vezes, na 3ª vez, o menino veio à vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Talvez Deus vai querer o melhor que você tem, para saber o quanto você é capaz de entregar o melhor que você tem para aquele que é o melhor que você pode ter na sua vida. Você entendeu isso? O melhor que você pode ter na sua vida não é um sonho realizado, é entender que você tem um Pai, você tem um Deus que te ama de forma incondicional.